Nós estamos num programa de expansão do ensino médio em tempo integral. Para que eu possa resolver a questão da educação infantil, eu preciso de abrir espaço, eu preciso de expandir o ensino médio em tempo integral, eu preciso de promover investimento no município para que ele possa atender essa demanda do ensino infantil, que é de obrigação dele, e que o Estado não irá abrir mão de compartilhar dessa obrigação, que eu acho importante. Nós somos uma rede, nós somos 853 municípios, mais o Estado grandão para poder dar conta disso. Não iremos nos furtar disso. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje eu vou apresentar aqui um vídeo para todos vocês falando sobre a municipalização no estado de Minas Gerais. E nós vamos responder perguntas como: o que acontece comigo, eu, servidor efetivo, se eu tiver a minha escola municipalizada pelo governo de Minas Gerais, pelo estado de Minas Gerais? O que vai acontecer comigo se eu for servidor efetivo, seja do quadro administrativo ou também do quadro do magistério? Nós vamos começar a falar do magistério. Essas perguntas, elas estão sendo feitas aqui pelos nossos colaboradores no canal de educação. Você sabe que existe um programa de expansão do ensino médio no estado de Minas Gerais, como fala do próprio secretário de Educação em audiência pública lá com a deputada Beatriz Cerqueira. Ele dizia que o estado é muito grande e que precisava de elaborar aí, fazer parceria com as prefeituras, cedendo para as prefeituras aquilo que é prioridade para o município, que é exatamente o ensino dos anos iniciais, a educação infantil. E para o estado, para a expansão do ensino médio, principalmente no tocante ao ensino médio tempo integral, que essa possibilidade de expansão era necessário abrir espaço para que você pudesse realmente fazer com que a meta do Plano Estadual de Educação, que a meta do Plano Nacional de Educação, que diz respeito à expansão do ensino tempo integral na rede estadual, ele se consolide. Eu tenho acompanhado aqui no canal de Educação vários comentários e durante essa semana li um que me chamou a atenção. Tancredo, fala aí um pouquinho sobre a escola que é municipalizada, o que acontece com os professores, fala um pouquinho sobre essa municipalização. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos tratar sobre isso, mas vou fazer algumas provocações, vou fazer também aqui na verdade uma análise aqui, uma leitura que diz respeito ao professor regente de turma e uma comparação com a resolução 4789. Por quê, pessoal? Porque essa resolução 4789, uma resolução importantíssima, ela vai tratar também sobre o aproveitamento dos trabalhadores das escolas, os trabalhadores efetivos. E muito especialmente em relação ao professor regente de turma, que algumas pessoas perguntam, ele pode atuar como professor de apoio se ele tiver habilitação específica? No caso, por exemplo, de uma escola que for municipalizada, ele poderia atuar como professor de apoio? Bom, gente, em tese ele pode sim, não há problema nenhum. Mas nós vamos chegar a explicar algumas coisas e fazer algumas críticas em relação à resolução 4789 e analisando também esse programa Mãos Dadas do governo de Minas, tão propagandeado por aí, e que é hoje, eu digo que é a menina dos olhos da rede estadual, o programa de municipalização e também a expansão do ensino médio, que agora passa por uma discussão em nível federal. Segundo o novo ministro da Educação, aqui me parece Camilo Santana, ele teria dito que vai fazer um grande estudo para ver se é viável manter ou não esse ensino médio novo, criado aí por tantas instituições, por tantas pessoas que deram ideias das mais mirabolantes e incríveis também, porque tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, como por exemplo, quando você reduz a carga horária daquelas aulas regulares, isso é uma ofensa ao princípio da educação, é uma ofensa à matemática, é uma ofensa à língua portuguesa, é uma ofensa à Constituição. Eu digo que é porque não é possível num país, se você pegar o PISA, nós não estamos numa classificação positiva no PISA há anos.
Se você pegar todos os indicadores educacionais, vai mostrar piora na educação e não melhoras. Apresenta-se o IDEB, uma coisinha ou outra, mas, gente, os indicadores são os piores possíveis. E essa razão nos dá aqui a entender, né, o que faz crer que uma mudança radical na diminuição da carga horária de algumas disciplinas vai resolver o problema do ensino médio. Bom, pessoal, isso tudo tem a ver com o que eu estou falando aqui. Porque a proposta do governo de Minas é expandir o ensino médio e expandir a qualquer custo. Nós estamos num programa de expansão do ensino médio em tempo integral. Para que eu possa resolver a questão da educação infantil, eu preciso de abrir espaço, eu preciso de expandir o ensino médio em tempo integral, eu preciso de promover investimento no município para que ele possa atender essa demanda do ensino infantil, que é de obrigação dele, e que o Estado não irá abrir mão de compartilhar dessa obrigação, que eu acho importante. Nós somos uma rede, nós somos 853 municípios, mais o Estado grandão para poder dar conta disso. Não iremos nos furtar disso. Passando por cima de todo aquele que aparecer como entrave para a expansão desse programa de ensino. Por isso, a municipalização, que é constitucional e necessária para o Estado de Minas Gerais. Mas por trás dessa municipalização acontece muita coisa, e que envolve professores efetivos e designados também. Ah, eu não vou assistir esse vídeo não, porque eu sou professor convocado, eu sou designado, mas você pretende fazer concurso na rede estadual, meu amigo? Então assista esse vídeo até o final. Ah, eu sou professor efetivo dos anos finais do ensino fundamental e trabalho também com o ensino médio. Eu não vou assistir isso não, porque não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você, meu amigo. Hoje nós estamos vendo colaboradores dos anos iniciais, que trabalham com o primeiro ao quinto aninho, tendo as suas escolas doadas para a rede municipal, porque acontece a doação do prédio escolar. Eu vou mostrar uma cartilha do programa Mãos Dadas aqui que fala sobre isso. Todo o procedimento legal para que você possa doar bibliotecas, ceder o acervo bibliográfico, ceder equipamentos móveis, ceder tudo que existe dentro do prédio escolar para a rede municipal de ensino. E o que acontece com o trabalhador da educação que está lá? Essa é a pergunta. E vou terminar o vídeo aqui explicando vocês, e ao longo do vídeo nós vamos tratar sobre isso o tempo todo, mas nós vamos falar sobre os mecanismos de pressão. O que nós, enquanto educadores, podemos fazer para frear essa ânsia, essa sanha de querer municipalizar a qualquer custo? O que nós podemos fazer? Será que nós estamos fazendo a pressão na direção certa? Então são questões que nós vamos pontuar aqui. Basta lembrar que quando, eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto, quando a situação chega em audiência na Assembleia Legislativa sobre o programa de municipalização, meu amigo, muita coisa nós já perdemos. Então, para a deputada Beatriz Cerqueira, para a Ohana, que agora saiu de Divinópolis como vereadora e assumiu uma cadeira lá na Assembleia Legislativa, para a Macaé Evaristo, que saiu da Prefeitura de Belo Horizonte como vereadora e agora ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa, inclusive na Comissão de Educação, junto com a Beatriz Cerqueira. Quando uma audiência sobre municipalização chega até lá, meu amigo, muitos dos nossos direitos já foram quebrados. Muitas das pressões, das possíveis e inimagináveis, já deixamos de fazer. Muita coisa já se perdeu ao longo do caminho. Então a gente às vezes aponta o dedo para a Assembleia como se ela fosse solução para alguma coisa. Ajuda, mas não resolve o problema, pessoal. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Então, para isso, eu vou apresentar para vocês aqui um documento importantíssimo. Eu preciso muito da sua atenção nesse momento. Então, vamos apresentar esse documento aqui na tela para você nesse momento, pessoal. É a cartilha do projeto Mãos Dadas. Esse é o documento que vai orientar a gente sobre a transferência da gestão administrativa, financeira, operacional das unidades escolares da rede estadual para a rede municipal, ou seja, o desmonte das unidades de ensino dos anos iniciais que é entregue para o município. Então essa é a cartilha que ensina como municipalizar, pessoal. Como acabar com a educação dos anos iniciais e entregar completamente tudo para a rede municipal, entregando inclusive o trabalhador. Quero repetir para vocês. Tá certo? Seja através de adjunção, seja através de uma sessão, não importa o nome, pessoal. Nós vamos ver nomes aqui como adjunção, sessão, transferência, vários nomes bonitinhos, mas que quer dizer muita coisa no final. Mas essa é a cartilha para a municipalização. Tá? E se você é a favor da municipalização, assiste esse vídeo, porque é importantíssimo que eu vou passar para vocês aqui. Nós vamos perceber algumas nuances aqui.
Olha aí, pessoal, acompanhe comigo. Nós temos a base legal para fazer todo esse processo de municipalização, transferência de acervo bibliográfico, transferência de bens imóveis, no caso, doação do prédio escolar para o município, tá tudo aí. A movimentação do pessoal, tanto ele diretor de escola. O que acontece com o diretor, com o vice-diretor? Se bem que essas questões em relação à direção e vice eu ainda não vou responder nesse vídeo. Mas eu vou deixar essa cartilha para você. Então, se você é diretor e vice, vai lá nos comentários, porque vai estar lá, vai estar na descrição do vídeo. Mas está aí a ampliação aí, pessoal, do regime de colaboração entre Estado e município, conforme Constituição da República Federativa do Brasil, tá o artigo 211. Lei LDB, pessoal, artigo 10, inciso 2. Resolução 4584/2021, que vai dispor sobre o programa Mãos Dadas. A Lei 12768, que ela vai falar sobre a descentralização do ensino. O parecer do Conselho Estadual de Educação 646/2021, publicado no Jornal Minas Gerais, 16 de dezembro de 2021. Para os inimigos eu uso a lei, meu amigo. Mas como o Estado não pode fazer nada se não tiver base legal, tá aí a base legal. E aqui, pessoal, as frentes de trabalho, ou seja, todo o pessoal envolvido nesse processamento de municipalização nas escolas estaduais. Aí, pessoal, é a Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, ela vai tratar sobre a disjunção, remanejamento de servidores e movimentação. Então, no tocante ao servidor, é a Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos que vai olhar isso aí. A inspeção escolar é em relação à autorização de funcionamento, encerramento da escola estadual. Os arquivos SEI é para arquivo físico, arquivo digital, CIMAD, unidade SEI. Às vezes vai fechar o prédio escolar lá. Como é que vai fazer com esses arquivos? No CIMAD. Quem que vai acessar o CIMAD? Para onde que vão esses dados? Então, essas informações SEI. A Superintendência de Infraestrutura e Logística em relação à cessão de imóveis, doação de imóveis. Diretoria de prestação de contas, porque tem a questão da Caixa Escolar, pública e direito privado. Como é que vai fazer com a Caixa Escolar? Ela tem um CNPJ, né, pessoal? Como é que faz com isso? Já está lá no cartório. Superintendência de Arquivos, Patrimônio e Alimentação Escolar, questão da doação de alimentos, transferência de alimentos. Como é que fica essa questão? Doação do mobiliário e equipamentos. Bom, e aí a gente começa com um vídeo aqui, importantíssimo tratar isso com vocês. Porque nós vamos agora apresentar, pessoal, como é que vai acontecer com você, servidor. Então nós vamos estar citando aqui diretamente a Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, que vai traçar um procedimento aqui, né, para os profissionais das escolas estaduais que estão sendo absorvidas integralmente ou parcialmente. Porque existem dois tipos de municipalização. Aquela que é parcial, né, porque ali funciona um prédio do 6º ao 9º ano, tem ensino médio também, mas tem anos iniciais. Como é que funciona isso? Ou você tem aquela também que é integral. Ela é totalmente de anos iniciais, vão entregar para a prefeitura para administrar, né, com todo o apoio, com toda a logística que nós vamos oferecer. Parcialmente pela rede municipal, pelo projeto Mãos Dadas. Vamos lá. Vamos falar dos remanejamentos. Primeira coisa, pessoal, classificação. Olha, o professor de educação básica, você que é professor regente de turma aí, presta atenção que essa informação é para você. E nós vamos falar sobre o concurso público. Haverá concurso público nos anos iniciais com esse programa de municipalização? Acompanhe esse vídeo que nós vamos falar sobre isso também, pessoal. O professor de educação básica efetivo, lotado em escola estadual, que é absorvida pelo município, presta atenção nisso, terá opção a escolha de cargos vagos existentes no município ou em outro município quando solicitado, seguindo sucessivamente os critérios para classificação. Então a primeira coisa que eles fazem na municipalização é fazer uma classificação dos trabalhadores regentes de turma naquela instituição de ensino. Eles vão olhar maior tempo de serviço na escola, maior tempo de serviço na rede estadual e a maior idade. Então, através desses 3 requisitos, nós fazemos uma lista de classificação e por aí você tem a opção, né, de escolher os cargos vagos existentes no município. Uma escola vai ser municipalizada integralmente, então você procura ali no município uma escola estadual para que você possa ser remanejado, dependendo aí, obviamente, desses requisitos que eu apresentei para vocês. Ou você pode ser remanejado para outro município onde tem escola estadual, quando solicitado. Tá, pessoal? Lembrou dos critérios: maior tempo de serviço na escola, maior tempo de serviço na rede estadual e também a maior idade. Então,
é feita uma lista de classificação e o remanejamento desses trabalhadores. Calma! E não é tão simples assim não. Vamos continuar com o vídeo aqui que tem mais informações para vocês. Nas unidades estaduais de ensino no mesmo município, vamos tratar agora para aqueles trabalhadores que poderão ser remanejados no mesmo município para as escolas estaduais. Vamos lá. As escolas não exclusivas de anos iniciais, né, que irão permanecer em atividade com os anos finais do ensino fundamental e ou ensino médio, elas poderão aproveitar, pessoal, fazer o aproveitamento dos trabalhadores lotados na escola, tá? Nos cargos existentes, cargos vagos, comprovando a devida habilitação ou formação especializada, obedecendo àquela ordem de classificação que eu passei para vocês agora há pouco. Então veja bem, vamos supor que você tem uma escola estadual naquela região, né? Ela não tem ali, ela não é exclusiva dos anos iniciais, porque às vezes pode ter anos iniciais também, você vai para lá. Mas se ela tiver, por exemplo, anos finais de ensino médio, e você tiver habilitação ou possibilidade de ser aproveitado, por exemplo, na biblioteca da escola, apesar de que o Conselho Regional de Biblioteconomia já está dando um grito aí, viu? Em relação a isso aí, tá? Porque eles não estão aceitando mais escolas terem servidores que não possuam o curso de biblioteconomia. Mas fica isso, é uma outra história. Mas é bom o Estado já colocar as barbas de molho e já começar a pensar aí, viu? Em valorização para os trabalhadores que possuem biblioteconomia. Biblioteca é lugar de bibliotecário. Ah, mas eu não concordo. É para que então, para que criaram o curso de biblioteconomia? Tá certo, pessoal? Isso chama-se desvio de função. Se o professor fez concurso para atuar na regência de aulas, ele tem que atuar na regência de aulas. É simples assim. Agora o Estado inventou um negócio aí, é bom ficar atento aí, que inventou uns negócios aí, que é um programa seletivo interno, em que ele tira o professor regente de aulas ou de turma da escola e está colocando aí para fazer programa aí, viu? Para TV Minas, fazendo programinha não sei aonde aí, o servidor fica em casa, tradutor. Então, queria ter alguma coisa contra isso? Eu tenho. Eu acho isso aí um verdadeiro absurdo. Por que isso é diferente de desvio de função, meu amigo? Ah, mas eles estão exercendo atividades... Meu amigo, eles não estão na regência de turma e na regência de aulas. Isso é desvio de função, companheiro. Se eu tiver errado, vocês me desculpam, tá? Mas é o meu pensamento, tá? Mas é possível fazer programa de seleção interna? É. Cadê a certificação que está na Lei 21.710 e que não existe certificação para professor? Só tem certificação para diretor de escola. Que nem deveria ter, na minha opinião. Certificação para diretor de escola, minha opinião. É outra coisa que eu fico indignado. Eu vou seguir com o vídeo aqui, porque é muita coisa aí para falar. Mas só para explicar a vocês porque que eu sou contra, é porque fica fazendo certificação para concorrer na direção de escola, mas não existe certificação para melhorar o vencimento do trabalhador, professor. Sendo que está na lei lá, na Lei 21.710. Pode pegar a lei lá e vai ver na escala lá. Está lá, graduação, certificação, mestrado, doutorado. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Vai lá. Então para que tem essa certificação? Muito bem. Você só muda de nível se fizer a pós-graduação, mesmo assim uma só. Não adianta fazer duas. Você não vai ganhar nada por isso. Não adianta fazer 2 mestrados, 3 doutorados, só sai por um. E detalhe, doutorado depois de 20, 30 anos, viu? Porque raramente paga mestrado e doutorado. Vamos continuar aqui. Então, vocês entenderam o que vai acontecer com vocês, companheiros? Vai acontecer isso. Então, se você vai ser aproveitado nos anos finais do ensino fundamental, ou você vai ser aproveitado no ensino médio, se você tiver habilitação, tendo cargo vago, vai ser aproveitado. Se tiver anos iniciais, vai ser ok, não há problema nenhum. Vai passar por esse procedimento aí. Agora, os professores que não forem aproveitados na escola, e lotação, na escola de lotação, e aqueles lotados em escolas que tiveram suas atividades encerradas, serão reclassificados em uma listagem única. E obedecendo à ordem de classificação, os servidores poderão optar pelos cargos vagos existentes em todas as escolas do município, desde que possua devida habilitação ou formação especializada. Os professores poderão ser remanejados e ou aproveitados como, pessoal? Olha onde que pode aproveitar o trabalhador aí, nesse caso aqui. Então eles estão falando de professores que não foram aproveitados na escola de lotação. E aqueles lotados em escolas que tiveram suas atividades encerradas. Fechou a escola completamente. Como é que vai ser a situação? Você reclassifica, já teve a classificação, você reclassifica, porque alguns já saíram,
E obedecendo essa ordem de classificação, os servidores poderão optar pelos cargos vagos existentes em todas as escolas do município, desde que possua devida habilitação ou formação especializada. Os professores poderão ser remanejados e aproveitados como? Vamos lá. Professor regente de turma eventual, se o município ainda ofertar anos iniciais. Escolas da rede estadual, tá, pessoal? Presta atenção, não é ser aproveitado na escola municipal, não. É em escolas estaduais do município. Você pode trabalhar como PEUB, professor de ensino e do uso da biblioteca, em qualquer nível de ensino, ou seja, ensino anos iniciais, em outra escola estadual, finais ou médio. Professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas. Se você tiver habilitação, foi remanejado, a escola fechou, houve a municipalização, você pode trabalhar como professor de apoio. Essa que é a questão. Agora presta atenção, porque é uma diferença em relação à lei 4789, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então embrolha aí que a gente tem que resolver, que é muito sério. Mas resumindo aqui para você é o seguinte, a lei 4789, ela vai falar que você só pode trabalhar de professor, de apoio, sendo regente de turma, obviamente. Às vezes não tem primeiro ou quinto ano naquela escola, mas tem vaga na biblioteca. Primeiro tem que ser aproveitado na biblioteca. Olha que absurdo. Mesmo tendo vaga para apoio, eles preferem designar para apoio do que aproveitar o servidor regente de turma que está na escola, que às vezes não tem turma, do primeiro ao quinto ano. Isso é uma coisa que tem que mudar na resolução 4789. Ela fala lá primeiro o professor excedente, desde que ele não seja aproveitado, não esteja sendo aproveitado na biblioteca, ou como eventual, ou como bibliotecário, enfim. Isso é um absurdo, pessoal. Isso é um absurdo, porque se você tem um professor regente de turma na escola, ele está ali na escola, ainda que não seja na condição de excedente, ele poderia pegar, ou melhor, ele deveria pegar, a legislação não permite, só permite se ele ficar como excedente. Agora, ele poderia pegar se todos os cargos na escola tivessem ocupados, aí ele estaria como excedente, meu amigo. Aí é claro, ele enquadra na 4789. A 4789, ela precisa deixar claro o seguinte: o professor regente de turma pode trabalhar com apoio na própria instituição de ensino. Qual é o problema disso? Ele vai estar ministrando aula, então não podemos falar em situação de mudança de exercício. O exercício legal da profissão. Meu amigo, ele não mudou a atividade final dele, a atividade final dele continua sendo a regência. A diferença é que em vez de ele trabalhar com 25 alunos, ele vai trabalhar com 1, 2 ou 3. Não é isso que diz a lei? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Professor de aulas para o curso normal em nível médio ou outro componente curricular se possuir uma segunda habilitação. Então ele ainda, além de ser aproveitado como professor eventual, regente de turma, né, se o município ofertar anos iniciais, por exemplo, em escolas estaduais, ou professor de uso de biblioteca em qualquer nível, ou professor de apoio à comunicação nessa situação que eu passei para vocês, ou professor de aulas para o curso normal em nível médio, ou outro componente curricular se possui uma segunda habilitação. Caso ainda, veja bem, continua o texto assim, não seja possível o aproveitamento de algum professor, o mesmo poderá ser lotado em vaga aparente, pessoal. O que é isso, vaga aparente? É a vaga de algum servidor em ajustamento funcional. Você tem, por exemplo, um servidor em ajustamento funcional ali, que ele está afastado da regência, então você pode aproveitá-lo ali no lugar dele, tá certo? Ou está assumindo, tem um servidor lá que é diretor, tem que ter, né? O vice-diretor, você fica na vaga aparente dele. Você está como o secretário, que tem um substituto secretário, você fica na vaga dele. Então a legislação, ela permite isso, só que cabe à SRE realocá-los imediatamente no surgimento de cargo vago. Então surgiu o cargo vago, existe essa possibilidade. E para encerrar essa condição aqui de escolas que foram municipalizadas, parcial ou integral, né? Que o servidor está sendo remanejado aí, nós ainda temos uma outra questão, uma outra opção, que é essa aqui, ó. Todo servidor lotado em escola que terá suas atividades encerradas deverá ser remanejado para outra escola do município, a contar de 1º de janeiro de 2022. Essa cartilha é anterior, né? Foi feita antes dessa data, por isso, e foi pensado nisso. Por isso eles estabeleceram essa data. Mas se a escola que passou por esse processo de municipalização, eles colocam uma data inicial. O que eles estão querendo dizer é que, independente da data, é o seguinte: esse servidor ele passa a ser remanejado para outra escola do município, tá? Mesmo que excedente.
Então fechou, eles mandam o servidor para outra escola e colocam a data inicial deles para outra escola. Pode ser 1º de janeiro de 2023, 1º de janeiro de 2024, 1º de janeiro de 2025, e aí vai. O servidor lotado em escola que irá permanecer com as suas atividades, o remanejamento deverá ter vigência em 1º de fevereiro. Tá certo, pessoal? Então existe uma diferença aqui entre aquele servidor que permanece na escola, né, ou aquele que vai sair para outra escola. Muito bem. Então, eu estou encerrando aqui, pessoal, o primeiro vídeo que trata sobre municipalização nas escolas estaduais. Hoje eu falei sobre amparo legal, falei também sobre as frentes de trabalho, todo o pessoal envolvido nesse processo, todas as diretorias envolvidas, e falamos também sobre o remanejamento, aquela classificação que é feita com os trabalhadores, levando em consideração o maior tempo de serviço na escola, maior tempo de serviço na rede estadual, maior idade. E falei também nas unidades estaduais de ensino do mesmo município, ou seja, fechou parcial ou integral, o que vai acontecer com esse trabalhador se ele for remanejado para escolas do mesmo município, tá? E aí onde que serão aproveitados? Eu falei todas essas questões aqui. Bom, para a gente lembrar aqui sobre a 4789, é importante eu falar sobre ela aqui. Se você pegar a resolução 4789, lá no seu artigo 14, no parágrafo 1º, vai falar assim: o professor efetivo, com formação especializada, nos termos da legislação vigente, ele poderá atuar nas funções para atendimento à educação especial, em unidade de ensino com vaga disponível, sucessivamente nas seguintes situações. Olha o que está dizendo primeiro. O servidor tem que ser efetivo, excedente, nomeado para o cargo de regente de turma pelo edital CEPLAG 05/2014. 2. Professor efetivo em situação de excedência na escola. 3. Professor efetivo em excedente na localidade. 4. Como extensão de carga horária opcional, desde que não possua saldo de aulas para o componente curricular. Tá, pessoal? Presta atenção nisso aí. Muita informação para vocês. E, para encerrar, no artigo 17, olha por que fala que tem que aproveitar em todos os cargos primeiro e não pode aproveitar se o servidor regente de turma não tiver vaga nenhuma na escola. Ele tem que ser colocado na biblioteca, porque no artigo 17 está falando assim: o professor ao qual não for atribuída a regência de turma ou de aulas, função de professor para ensino, usa biblioteca, mediador de leitura ou de professor para substituição ao docente, ou outras atribuições específicas do cargo em projetos autorizados pela Secretaria na unidade de ensino de lotação, deverá ser remanejado imediatamente para outra unidade de ensino da localidade. Ou seja, aproveita seu servidor em todas essas situações, regente de turma de aula, função de biblioteca, mediação de leitura, professor eventual. E se não tiver jeito, mesmo aí nesse caso, eles dão um jeito aí no servidor de colocar ele como excedente e remaneja ele. Tá, pessoal? Presta atenção nessa situação, porque é muita informação para passar para vocês. Vamos fazer o próximo vídeo. Estamos encerrando esse. Aguardem a segunda parte do vídeo sobre municipalização. Até mais, pessoal.